bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio legal falando sobre os centauros, um bate-papo como a gente está fazendo nos últimos episódios sobre as mitologias, sobre criaturas mitológicas, onde no começo a gente bate um papo falando um pouquinho sobre algumas percepções de como seria então essa criatura, considerando ela no máximo biológica possível. E no final, obviamente, sempre trazendo uma palhetinha sobre um livro específico que eu achei bem legal. Eu gosto de trazer para vocês algumas percepções que o artista traz. Então, gostaram dessa ideia? Quer saber mais sobre então os centauros? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre os centauros, fazendo um bate-papo rapidinho sobre como funcionam algumas partes que eu acho interessante, usando como referência alguns mitos, algumas lendas, algumas histórias, algumas percepções dos centauros. Então, obviamente, eu vou evitar ao máximo utilizar algumas referências diretas de outras mídias, um Harry Potter, um Percy Jackson, porque eles têm as suas próprias anatomias, as suas próprias fisiologias, os seus próprios comportamentos, coisas que são, apesar de serem muito baseados na mitologia grega, que é o grande ponto que eu quero trazer para vocês sobre os centauros, mas eles também têm a liberdade poética de fazer o que quiserem, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre como seria. O primeiro ponto que eu acho interessante é a gente trabalhar um pouco a questão de anatômica masculina e anatômica feminina dos centauros. De uma maneira geral, a gente percebe que nas mitologias trazem muito essa questão de centauros masculinos, não trazem muito as centauras, né? Seria dessa forma. Não existe alguma mitologia, alguma lenda que force, que fale bastante sobre as centauras, vamos chamá-las dessa forma. Mas acredito que não seria mais pelo fato de ser algo exclusivamente masculino. Obviamente, da mesma forma como eu fiz com os sátiros, eu poderia falar que existe um grupo exclusivamente masculino, que ele utilizaria de algum parasitismo, alguma fecundação em outras fêmeas, onde poderia fazer essa questão. Já no caso dos centauros, eu gostaria de trabalhar um pouco diferente, principalmente pelo fato de que eles são baseados muito em cavalos, e eles falam que eles são animais sociáveis, e tem alguns outros pontos que a gente pode ir abordando durante o episódio de hoje. Quando a gente fala sobre os centauros masculinos e femininos, eu acredito que seria realmente pelo fato dos centauros possuírem a parte de cima de ser humano, a parte de baixo de cavalo, sim, existiria centauras. Pelo fato de ser algo que se aproxima muito com uma possível reprodução, uma possível classificação de mamíferos, acredito que seria dessa forma. Então, pelo fato de que não existe muitos centauros nas mitologias, não são muito exacerbados, e considerando que os centauros eles são muito bélicos, acredito que dentro da cultura, dentro da sociedade, as mulheres, as centauras, elas seriam algo um pouco mais relacionado para a cultura de criação, a cultura de cuidados, a cultura um pouco mais caseira de cuidado de prole, não tanto bélico, não tanto selvagem, como acontece com os centauros masculinos. Então acredito que a grande diferença funcional social dentro dessas anatomias, dentro dessas fisiologias, dentro desses comportamentos dos centauros, seria mais relacionado um pouco mais de castas de funções sexuais, onde os másculos, os masculinos, os alazões, toda essa questão do cavalo macho seria mais dessa questão de ir e de fazer, e a questão da égua seria um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. Obviamente existem muitas éguas que têm personalidades muito fortes, tanto que o meu padrinho ele possui um sítio e possui uma égua assim bem forte na real, ela tem uma personalidade bem cabulosa. Mas de uma maneira geral, obviamente, a gente pode encontrar sim dentro de uma sociedade, considerando caso a gente queira fazer centauros com consciência humana, mas a gente fugiria um pouco da proposta, que a proposta é fazer animais biológicos irracionais. Mas de uma maneira geral, acredito que poderia sim ter culturas onde fosse a mulher ser mais forte, ser uma matriarca ao invés de ser um patriarcado. Depende muito da sua premissa, depende muito do seu worldbuilding, a gente não vai entrar muito no mérito de agora. Porém, utilizando como referência básica a mitologia grega, que centauras não aparecem, aí da gente cancelar, deixar de existi-las, eu consideraria que o fato de elas não estarem muito em contato com os seres humanos, não muito em contato com uma sociedade que escreve histórias e escreve lendas, então seria um pouco mais
de casa, um pouco mais caseiras, um pouco mais tranquilas dentro de uma proteção, talvez de um bando, proteção da floresta, das planícies, e não tendo muito contato com os seres humanos, e com isso faria a sua inexistência. Por isso essa questão de não existir as centauras dentro de um mundo biológico nas mitologias. Um ponto que eu acho interessante, a gente gostaria de conversar também, é a questão do coração. Se você for ver, o coração do ser humano é mais ou menos o tamanho do nosso punho fechado, e o coração do cavalo ele é muito maior, é muito mais forte, muito mais resistente, muito mais em volume no quesito como um todo. E se a gente considerar que nós temos o tronco humano com praticamente quase todas as estruturas orgânicas, os fígados, o órgão, o pulmão, o coração, tudo isso seria do humano, e ter sangue, oxigênio suficiente para bombear sangue, ar, nutrientes para a parte de cavalo seria um tanto complicado. A gente pode resolver isso de diversas formas, colocar batimentos cardíacos mais rápidos para que o sangue chegasse mais forte, poderia ter corações um pouco maiores, fazendo com que a realocação dos órgãos internos pudesse ser um tanto diferente, pulmões que conseguissem absorver mais ar, ou até mesmo realmente aumentar a capacidade pulmonar, aumentando a quantidade de flagelo, a quantidade de vários outros pontos interessantes dos brônquios de uma maneira geral. Então uma coisa que eu acho que a gente pode resolver seria ou aprimorar esses órgãos, ou aumentar esses órgãos, ou realocar esses órgãos. Se você considerar que o cavalo, a parte inferior, que corresponde a todo o tronco do cavalo, poderia ter sim esses órgãos, acredito que a gente poderia fazer uma ligeira mudança anatômica dentro dos nossos centauros. Por exemplo, a parte de pulmão e a parte de coração ficaria deslocado para baixo. Ficaria na parte de cavalo, onde seria realmente maior, seria realmente mais potente, fazendo com que tivesse bombeamento suficiente para toda a estrutura de cavalo e, obviamente, chegando na parte humana. Porém, como estaria mais deslocado, a pressão seria menor, fazendo com que o ser humano ficasse tranquilo e de boa, tendo as mesmas funções, os mesmos procedimentos. Então, para deixar um pouco diferente, a gente viajar um pouco nas ideias, por que não? Porque não existe uma relação direta dizendo se sim ou que não dentro da criptozoologia. Então a gente pode fazer essas pequenas mudanças anatômicas que não fazem diferença dentro de uma maneira mais popular, mas sim dentro de uma maneira biológica seria algo interessante. Então, de uma maneira que a gente poderia dizer como que um coração humano, um pulmão humano conseguiria sustentar uma parte de cavalo, eu sugeriria que poderia ser que o coração e os pulmões do centauro se encontram mais na região do cavalo, ficaria naquela parte mais da parte dos cavalos. E como a pressão, as artérias até chegar no ser humano teria um leve caminho até lá, faria com que ficasse mais tranquilo a sua produção de oxigênio, a sua produção de bombeamento cardíaco, sem aumentar a pressão o suficiente para poder estourar algum possível vaso, ter algum problema aí dentro da sua fisiologia. Então, essa seria a minha observação, porque quando a gente chega num próximo passo que fala que os centauros são animais carnívoros e muitas vezes comedores de carne crua, isso obviamente dentro das mitologias a partir da sua barbárie. Considerando então que os humanos eles são onívoros, os cavalos herbívoros e os centauros seriam carnívoros de carne crua, existem algumas certas diferenças dentro do intestino, dentro do estômago, dependendo do tipo de alimentação que nós temos. Caso a gente seja um animal exclusivamente carnívoro, o estômago ele é muito maior para conseguir produzir enzimas, suco gástrico suficiente para dissolver essa proteína. O intestino é um pouco menor porque não precisa de uma absorção tão forte. Já animais herbívoros, o estômago é menor, o intestino ele é bem maior porque para dissolver e digerir a celulose é um tanto complicado. Animais onívoros, como por exemplo o ser humano, que ele come e se alimenta de tudo um pouco, ele tem um estômago de tamanho razoável e um intestino de tamanho razoável, porque seria meio que um intermediário. Considerando que o ser humano teria, por exemplo, intestinos de humano, o cavalo, intestinos de cavalo, e o centauro nós temos algo mais para o carnívoro exclusivamente
de carne crua, acredito que o sistema digestivo desses animais depende muito do tipo de sub-raça, de subespécie de centauro. Acredito que apesar de algumas mitologias dizerem que os centauros eles podem ser animais carnívoros de carne crua, outros podem dizer que são animais onívoros que podem comer frutas, podem comer proteínas, se caçam, ou também alguns vegetais. Acredito que a gente possa colocar, dependendo do tipo de subgênero, dependendo do tipo de subespécie, a gente possa encontrar algum tipo de alimentação. Caso você queira colocar um centauro exclusivamente carnívoro, eu sugiro então deixar um estômago bem maior e o intestino um tanto menor. Já caso você queira fazer um centauro um pouco mais para o cavalo mesmo, herbívoro, eu sugiro um estômago menor e um intestino um tanto maior. Caso queira fazer uma coisa mais tradicional, é só manter como nós temos mesmo, o intestino e o estômago de tamanho normal, obviamente podendo entrar dentro da parte do corpo de cavalo, porém de uma maneira um pouco mais geral, fareando dessa forma. Então assim, não é um ponto muito específico, mas caso você queira abordar que existe, por exemplo, alguns... Dentro dos trabalhos de Hércules, existem os estábulos, os cavalos assassinos que comem seres humanos, porque o cara incentivava com carne humana, carne crua humana para os cavalos, para as éguas. Então você pode considerar que se os seus centauros forem mais bestiais, como acontece nessas éguas, pode acontecer de você colocar esse tipo de alimentação. Caso você queira fazer uma coisa um pouco mais tranquila, mais de boa, fazer uns centauros mais vegetarianos e você pode encontrar uns centauros onívoros de uma maneira geral, mantendo um sistema digestivo relativamente como acontece normalmente o nosso, por exemplo. Outra coisa interessante é que fala que os centauros, apesar de serem considerados bárbaros em grandes pontos, por causa da sua natureza animalesca puxada dos cavalos, existe um grande fator de sociabilização, tanto que existe um dilema entre vários centauros que dizem que você tem o seu instinto animal, mas você tem o seu instinto humano racional, e essa dualidade é uma das representações do centauro que mostra também a questão do ser humano, seu instinto animal, juntamente com o seu instinto racional, seu lado racional de identificação e vivência de sociedade. Então eu acredito que desse fator você pode considerar que realmente os cavalos, os centauros, por serem pedaços cavalos e pedaços humanos, e ambos trabalham na socialização, porém existe muitas vezes alguns defeitos que a gente pode encontrar dentro da moralidade humana e alguns comportamentos em animais que podem ser semelhantes a esse tipo de comportamento. Então eu acredito que os centauros também funcionam dessa maneira social que a gente possa encontrar. Tanto animais que são alazões, cavalos errantes, éguas errantes, que fogem da sua natureza e são bem mais bárbaras, ou até mesmo um grupo de espécies que são mais bárbaros, que macho mata fêmea, e fêmea mata macho, mata filhote, e como que algum tipo de espécie sobrevive a isso? Seria como que, se por acaso a mãe é mais forte que o pai e a mãe não tem aquele instinto de matar o filhote, então ela consegue proteger. Mas existe várias fêmeas em diversos animais que querem ter aquele macho como parceiro, mas aquele macho escolheu outra fêmea, ela vai lá e mata o filhote, expulsa a fêmea e fala assim, não, na verdade, eu agora sou a sua fêmea e agora você vai ter filhote comigo. Então diversos tipos de comportamentos podem mostrar diversos tipos de barbáries. Vários hipopótamos atacam filhotes com medo desses filhotes um dia se tornarem machos adultos e poderem desafiá-los. Vários primatas funcionam da mesma forma. Então, considerando diversos comportamentos diferentes que você pode encontrar no mundo animal, você pode colocar dentro dessas barbáries humanas que você pode encontrar nos centauros, até mesmo da forma ao contrário, como diversos animais que adotam outros filhotes dentro da mesma espécie ou de espécies diferentes, fazendo com que esse sentimento paterno, esse sentimento materno fique muito forte. Então, como os centauros possuem essa dualidade muito forte dentro da mitologia, que da mesma forma que eles são bárbaros, eles são sociáveis, da mesma forma que eles são sanguinários, eles são amáveis, então você pode colocar dentro do próprio comportamento dos seus centauros diversas dissonâncias que mostram que um lado às vezes sobrepõe, ou às vezes outro lado sobrepõe, de uma noite para outra, de um dia para outro você pode ir mudando, e com isso acontecer fases de lua, fases de maldições, ou até mesmo diversas outras plots, subplots, tramas e conflitos a partir desse comportamento diferenciado do centauro. Obviamente você pode manter um comportamento estável, falando que ele é sempre assim, tendo alguns gatilhos mais aqui e mais ali, ou você pode colocar que, fugindo da casinha, animais com comportamentos super agressivos ou super dóceis, ou mistura entre esses fatores, deixando o seu centauro mais imprevisível ou mais previsível, dependendo da maneira que você acha interessante para a sua história.
Outra coisa que eu acho bem legal, bem interessante, é a questão do comportamento que a gente vê em cavalos, que falam que cavalo não deita. Na verdade, sim, cavalos podem deitar. Alguns falam que eles não deitam pelo fato de que o peso deles sobre o coração vai fazer com que a pressão. Só que muitas vezes acontece que sim, o cavalo ele pode se ajeitar, fazendo com que o peso dele não fique sobre o peito, fazendo com que ele aguente o próprio peso, não pressionando um coração. Mas o fato dele não dormir sentado, não dormir deitado, é muito uma questão de instinto. Tanto que vários especialistas, ou até mesmo vários professores de universidades, trazem essa questão de que o grande ponto está mais no comportamento de sobrevivência, que mantendo-se em pé, qualquer estímulo que ele tiver, ele consegue escapar, ele consegue fugir, ele consegue atacar. Se ele está deitado, até se levantar, até ficar de pé, vai ser um tanto complicado, porque ele vai ter que fazer muitos movimentos e alguma emboscada seria um tanto complicado. Então a gente pode considerar que cavalos que deitam, eles se sentem tão seguros naquele local, com aquelas pessoas, com aqueles seres, com aqueles animais, que ele consegue relaxar tranquilamente. É que nem um gato aqui, ele gosta de dormir acanhadinho, mas se ele sente muita vontade, ele abre as pernas, ele deita, ele escorrega. Então, animais que sentem muita vontade no local onde ele está, um comportamento de dormir, que é o ponto que o animal fica muito mais inseguro, muito mais com medo de acontecer alguma coisa. Então, se o cavalo ele deita em algum lugar, então significa que realmente ele se sente muito confiado e é muito bom deitar naquele local, por isso ele se sente mais seguro. Com isso, acredito que, pelo fato de existir diversos tendões e músculos que permitem que o cavalo se mantenha em pé mesmo dormindo, acredito que a gente pode considerar que esse comportamento também encontra-se em centauros, onde eles aproveitam essa capacidade de poder dormir em pé para conseguir se manter em alerta, mesmo em guarda, como por exemplo, alguns tipos de sonambulismos que a gente poderia colocar aqui. Alguns cavalos, alguns centauros, eles podem ter um treinamento ou até mesmo um tipo de comportamento sonambólico que ele consegue mover um pouco em volta da região ou em pequenos círculos, mostrando que ele está acordado, e sim, ele se mantém numa leve dormência, onde acontecem ciclos de rondas, até mesmo dentro do próprio comportamento. E pelo fato deles conseguirem dormir de pé, seria essa facilidade, e talvez apenas as fêmeas ou alguns pequenos filhotes consigam dormir deitados por sentir a vontade, se sentir seguros dentro de um mundo, dentro de um ninho, dentro de um bando mais bem protegido. Então acredito que a utilização de alguns comportamentos de cavalos que você acha interessante colocar nos seus centauros é bem válido. Se você encontrar por acaso, numa pesquisa ou outra, algum tipo de espécie de cavalo que fale, nossa, esse comportamento é interessante, esse tipo de forma de agir é interessante, então eu acho legal que você pode sim colocar os seus centauros, porque de uma maneira geral você pode tanto ter centauros tanto bravos quanto centauros dóceis, então por que não procurar espécies e comportamentos que você acha interessante e fazer a transposição? Até mesmo comportamentos não apenas sociais, mas sim comportamentos sexuais, alimentícios, fisiológicos ou diversos outros pontos. Então, como eu coloquei aqui o exemplo dele dormir de pé, principalmente pela capacidade de poder fazer isso com seus tendões e seus músculos que mantém as pernas rígidas mesmo ele dormindo, ou até mesmo a questão do comportamento de poder dormir mais tranquilo e aceitar estar deitado em algum lugar seguro. Por quê? Porque ele se sente acolhido dentro do meio onde ele está. E uma outra discussão que eu acho interessante que a gente pode trazer seria o seguinte: os cavalos, no começo das suas vidas, eles já conseguem andar. Os filhotes humanos, mal e mal conseguem sentar direito, eles às vezes demoram até para rolar de um lado para o outro. Você deixa a criança lá, ela fica. Deixa a criança de lá, ela fica. Ela deixa a criança lá, ela fica. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento muscular que ela consiga se movimentar, ela demora um tanto. Então, considerando esse fator, quando um centauro nasce, ele é tronglomongo, como por exemplo a criança pelo lado superior, ou ele é mais ativo como o lado inferior? Por acaso seria a mistura dos dois, a parte de cavalo felizona e a criança da parte de cima fazendo todo um bolangolango, ou mantendo constante a parte de cavalo ou a parte humana? Nesse quesito eu acredito que você pode ser da maneira como você achar interessante. Você pode colocar que nos primeiros dias ele é bem mongolongo, porque a parte humana ainda não conseguiu identificar, entender direito como que funciona esse fator dos movimentos de pata, porque são 2 membros superiores, são 4 membros
inferiores, então é uma coordenação um tanto complicada. Tem a parte da coluna, que é meio molenga, e tem a parte do cavalo, que é mais bem sustentada por ser um quadrúpede. Você pode fazer dessa forma. Caso você queira fazer um comportamento mais ativo, que no começo ele tá meio rígido, mas depois ele vai pegando uma malevolência, ou fazer totalmente como acontece nos cavalos, que dá um poucos minutos e já tá andando e correndo, vai da maneira que você quiser. Porém, eu acho interessante essa discussão de que, já que no caso nós temos uma parte inferior de cavalo e a parte superior de humanos, e existe essa diferença anatômica entre os dois filhotes, será que por acaso os centauros consiste em uns primeiros dias bem mongolão, como acontece nos filhotes humanos, já ativos, como acontece nos filhotes cavalos, um meio termo, dependendo da espécie, subespécie, subgênero que a gente encontra desses equinos, vai de você. Mas eu acho interessante a gente colocar essa discussão, porque na hora de colocar as suas criações fantásticas e as suas criaturas fantásticas, esses pequenos detalhezinhos fazem toda a diferença. Então, pessoal, agora a gente vai começar na nossa tabuleta de equinos, no caso aqui, o nosso centauros. Pelo que a gente está vendo aqui, é um centauro masculino, tanto que a gente não possui nenhum busto superior. Não sei se o artista separou dessa forma, colocando o busto nas fêmeas e a falta de um busto e pênis nos machos. Não sei dizer. Irei avaliar juntamente com vocês no decorrer desses fatores. Sempre vou colocar aqui, sempre aqui embaixo, o título do livro, caso você ache interessante, ou comprar, ou conseguir de alguma outra forma, para a gente discutir tanto. E, obviamente, toda e qualquer teoria que você achar interessante de concordância ou não concordância dentro do que eu falo no começo do vídeo ou agora na tabuleta, deixe aqui nos comentários. Vamos discutir, vamos conversar e quem sabe você não me convence de algum outro ponto que eu não observei, ou a gente pode colocar como algo a mais, coisas que a gente pode discutir no decorrer da semana, beleza? Então, adentrando logo aqui, jogo bem aqui no comecinho, a gente pega aqui a espécie dos centauros. E aqui, né, centauros cabalos, como referência aqui, obviamente, centauros cabalos, obviamente, fazendo a referência de cavalo, né? Cabalo, cavalos. Nesse aqui, mantendo sempre aquela mesma coisa, mas, obviamente, até o final dessa série que eu trouxe a partir desse livro, eu vou ficar sempre batendo na tecla do vertebrata, que poderia ser cortata, mas manter como vertebrata. Mamália é mamália, então com certeza nosso querido autor considera que sim, os centauros são mamíferos, então caso realmente possua fêmeas, elas vão ter que ter glândulas mamárias, seja na parte superior humana ou na parte inferior de éguas. No caso aqui, a gente coloca, né, Perissodactyla, mantém-se dáctila, é muito comum por causa de dáctila tem a ver com dedos, e o cavalo, a parte do casco do cavalo corresponde a ele ficar em cima do seu próprio dedo. Então, esse dáctila faz todo sentido. Homo equide, equide de equinos, homo de humanos, então a família de humanos equinos, faz legal, gostei dessa forma. Centauros, centauros e centauros cabalos, pegando como a ideia de cavalo. Achei bem legal, achei bem interessante. Então, como a gente pode ver, nós temos começando aqui toda a parte da coluna de humano e depois pegando aqui a coluna de cavalo. Tanto que nós temos duas costelas, costela humana e costela cavalo. Tanto que, considerando então essa anatomia, poderia ser sim a proposta que eu fiz, deixando o coração e os pulmões na região aqui de cavalo, fazendo apenas a parte de sistema digestivo nessa parte superior, ou até mesmo nessa parte aqui inferior, sendo aqui uma região apenas como um segundo coração, um segundo pulmão, ou até mesmo uma parte vazia, dando algum outro tipo de algum outro órgão que a gente poderia discutir, mas de uma forma geral nós temos aqui duas estruturas, duas caixas torácicas, a superior humana e a inferior equina. Tem aqui uma ligação de colunas, que depois, caso mais para frente não tenha um zoom para a gente discutir, eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa conexão de colunas, essa conexão aqui torácica lombar se tornando cervical torácica lombar novamente. Vamos lá, vamos vendo como que funciona essa questão dessa estrutura que ele fez aqui. Eu acho sempre muito incrível a composição muscular que ele coloca, tanto que você pega aqui nessa parte inferior, a parte do cavalo
é a parte anatômica normal, geral de um equino, sem tirar nem pôr. Aqui na parte do humano, até a metade, a gente percebe esse conjunto muscular humano, mas depois tem essa conexão, porque precisa fazer conexões. Quando a gente pega animais mistos, obviamente precisam ter conexões diferenciadas. A gente viu isso nas sereias, a conexão muscular da parte superior feminina com os músculos estriados da cauda de peixe. A gente viu isso em diversos outros animais, então obviamente não seria diferente essa conexão de muscular entre o tronco e o abdômen com a parte cervical do cavalo. Tanto que se você corta, parece realmente um cavalo. Eu poderia cortar aqui o tronco do ser humano, colocar a cabeça de um cavalo aqui que tranquilamente. Da mesma forma que se eu corto aqui e colocasse pernas humanas, cortasse essa região aqui e ficasse apenas essa parte, poderia tranquilamente fazer essa conexão. Mas eu acho interessante essa conexão entre os dois, esse conjuntos musculares que, apesar de não ter relativamente um nome, ele coloca aqui nessa paleta secundária, onde nós temos o bráquio femoral aqui, saindo da altura do abdômen até descendo nessa região. Beleza, tranquilo, acho que até poderia fazer sentido. E aqui os músculos costais. Tanto que, quando a gente fala sobre a coluna, a gente percebe que a gente senta aqui, né? Quando a gente sela o cavalo, a gente senta aqui. Então, existe todo um conjunto muscular que mantém, mesmo com um contrapeso aqui embaixo, ele consiga aguentar. Já no caso do ser humano, as nossas conexões são um tanto diferentes, mas aqui parece que, até subindo, não parece que essa dobra seja muito flexível. Acredito que essa dobra já vem de nascença, fazendo com que faça essa torção, porém não parece muito flexível. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o cara conseguindo olhar para baixo com certa facilidade. Essa dobra não parece ser uma dobra muito fácil de se fazer. Mas vamos ver o que o ator tem a dizer, ou qualquer coisa a gente volta para cá para discutir um pouco mais sobre esse quesito. Aqui a gente percebe que tem uma leve torcida para a direita, então acredito que fazer esse movimento seja relativamente fácil, porque o eixo lateral é possível, o eixo vertical acredito que seja um tanto mais complicado, obviamente podendo ter, tanto que o movimento ele não é tão forte, a gente pode, quando a gente humano consegue meio que virar para trás e pegar, e muitas cenas a gente vê quando alguém vai montar um centauro, ele não conseguir interagir com a pessoa, tanto que parece que montar um centauro seria uma desonra. Dentro de várias mitologias, várias histórias dizem que montar um centauro é uma desonra para o centauro. Acredito que ele não conseguiria fazer um movimento de rotação pelo fato de ter esse conjunto ósseo. Tanto que eu acredito que realmente esse conjunto ósseo não seja muito flexível. Pelo tamanho e a conexão de uma lombar com uma possível cervical e uma caixa escapular aqui, acredito que as conexões sejam um tanto complicadas esse movimento. Mas vamos ver, vamos decorrer e ir para frente caso a gente ache alguma coisa interessante. Aqui o conjunto muscular, mantendo-se o mesmo, pegando apenas de uma forma lateral a parte mais dorsal, então tranquilo, por enquanto o autor se mantém constante nesse ponto. Aqui, uma visão mais frontal, a gente já consegue perceber que daqui, das nossas, pegando mais aqui, por exemplo, a gente tem as nossas vértebras cervicais, do pescoço, pegando aqui nossas torácicas, descendo para a lombar, com as sacrais inexistentes, mas vai aumentando aqui nesse ponto essa conexão, fazendo essa conexão aqui lateral, o mais possível ser vista aqui, a gente percebe que vai aumentando, chegando aqui até uma vértebra cervical, que seria a posição cervical do cavalo, muito grande também, com conexão da caixa escapular. Então pode ser um tanto complicado a gente encontrar algumas relações aí dentro, mas vamos ver o que mais ele tem a dizer aqui. Conjunto muscular se mantém relativamente constantes, e aqui ele tem essa conexão mostrando as vértebras que fazem essa conexão, essas vértebras que antes eram cervicais do cavalo, se tornando meio que torácicas do nosso centauro,
fazendo toda essa conexão e essa dobra, tanto que ele aumenta, ele pega aqui e vai colocando essa aqui, essa para cá, essa já aqui e essa última conexão, uma maior. Ele mostra e tenta explicar qual seria a conexão muscular entre um e outro, fazendo com que essa dobra aconteça. E se vocês forem ver, na morfologia que tem aqui, você percebe o seguinte: quando a gente fala sobre a movimentação das articulações, elas precisam se encaixar e o eixo de rotação precisa fazer sentido. Então, por exemplo, quando a gente pega Atlas e Axis, que são as duas vértebras mais altas que nós temos aqui, nós temos uma vértebra assim, que forma um círculo, e a outra encaixa aqui, fazendo dessa forma. Com isso, você tem toda essa movimentação. Assim, você tem toda essa movimentação aqui do pescoço. E elas vão descendo, fazendo com que o seu movimento chegue nesse ponto, porque além da estrutura muscular que não permite, também o eixo de rotação da conexão dos cervicais também não permite que fuja muito disso. Tanto que todas as nossas movimentações da caixa, da parte caixa torácica, escapular torácica, juntamente com nossas colunas torácicas, tá vendo? É um conjunto inteiro movimentando. Todo esse conjunto se movimenta todo. E a gente consegue dobrar pelo fato de que nós temos aqui dentro da nossa caixa torácica esse espaço que, subindo aqui a imagem para ficar mais fácil de vocês observarem, a gente consegue movimentar pelo fato de que as lombares, nós temos toda uma estrutura mais de órgão aqui no meio do abdômen, a nossa bacia possui uma movimentação interessante dentro de algumas classificações, obviamente não vou entrar nas classificações de movimentação dos ossos, porque ficaria um vídeo bem chato, mas a gente tem esse movimento, a gente consegue fazer certos movimentos de eixo. Aqui, a nossa bacia já está ligada com a parte torácica do cavalo. Então eu acredito que o movimento se torne um pouco mais rígido, fazendo essa dificuldade da movimentação. Por quê? Porque a junção da sua lombar é como se você tivesse conectado aqui no seu pescoço um outro tronco. Então, se não tiver uma estrutura muito rígida segurando, você cai para o lado e se quebra. Se não tiver aqui uma estrutura muito rígida, muscular, que ele mostra aqui, toda essa estrutura muscular rígida, fazendo os ossos passarem por dentro das costelas humanas, para se manter firme, então, para se manter firme, ele faz o quê? Diminui o movimento. Quando se diminui o movimento, se diminui a elasticidade, mas você aumenta a potência. Porque imagina só, um cavalo, quando ele corre, a cabeça é responsável por quebrar o ar. A resistência do ar para na cabeça. Um centauro correndo, todo o ar está aqui. Então, aqui é o corpo do cavalo, aqui é o corpo do humano. Quando ele corre, a chance de fazer isso é gigantesca. Então ele precisa todo ter uma ótima estrutura, fazendo com que ele se movimente até um pouco para frente, para ter um pouco de aerodinâmica, porém se for flexível o suficiente para você ganhar movimento, você ganha fragilidade. Ganhando essa fragilidade faz com que você se quebre mais fácil. Quanto mais movimento, mais frágil. Porque a galera fala, vou tirar, né, nos acertos críticos de RPG, vou acertar nas divisões das armaduras. Por quê? Onde existe divisão, existe movimentação. Onde existe movimentação, existe divisão. E, por consequência, fragilidade. Você pega animais como, por exemplo, artrópodes, você vai bater na carapaça, é uma dificuldade. Acertar nas junções das patinhas é uma outra dificuldade. Então, eu acredito que, somando todos esses fatores, sim, a movimentação ela é limitada, apenas para manter um certo eixo de rotação mínimo para ter movimentação do tronco, porém, para se manter vivo durante um galope, precisa ser mais rígido e bem estruturado e bem forte essa conexão, principalmente da humana com a parte do cavalo. Então, basicamente é isso. Eu achei bem legal. Não trouxe nada que mostrasse alguma estrutura de órgãos, né? Ainda mais pelo fato de que, caso fosse o macho, nós teríamos uma estrutura de pênis aqui embaixo, mas, obviamente, talvez por ser um livro educativo não queira entrar nesses pequenos detalhes, mas eu achei muito interessante ele separar em duas caixas torácicas, fazendo com que a gente possa ter um sistema
humano parcial, um sistema equino parcial e uma conexão um tanto meio que diferenciada. Poderia, por exemplo, ter aqui, nesse começo, ao invés de um coração, ter algumas glândulas que façam essa conexão entre o selvagem e entre o humano. Toda a parte de respiração, digestivo, reprodutivo, tá tudo aqui. E como começa a digestão aqui em cima na boca, o esôfago ligue direto a, por exemplo, um primeiro estômago aqui, caso ele seja um animal exclusivamente carnívoro, como eu falei para vocês. Poderia ter, por exemplo, 2 estômagos, um primeiro estômago mais humano, que faria essa primeira digestão e depois essa segunda digestão acontecesse aqui nessa parte do cavalo, tendo alguns tubos laterais que passassem um de um lado e um do outro. A alimentação acontece, tem um tubo e o tubo passa para os dois lados, chegando novamente no estômago, mais lateralmente, para não passar bem no meio e ter essa dificuldade. Obviamente eu poderia passar no meio, não teria problema nenhum, mas de uma maneira geral eu achei muito legal, bem interessante, bem legal mesmo. Acho que vale a pena futuramente, caso vocês conseguirem esse livro, fazer essa análise. Obviamente, né, como eu dei um spoilerzinho para vocês, tem de dragões também, então vai entrar dragão, mas esse dragão é um dragão mais serpentoide, é um dragão tipo mais do tipo chinês, tá? Então, pessoal, esse aqui foi o Centauro, te trouxe algumas discussões. Caso você discorde desse ponto, coloque aqui nos comentários quais são aquelas discussões que você acha interessante. Caso você esteja vendo no Spotify, pode mandar via direct, pode entrar em contato comigo via Discord também, porque a gente vai conversando e vai tirando essas ideias, vai discutindo as nossas percepções. Então, pessoal, esses foram os centauros. Eu trouxe algumas discussões para vocês, algumas reflexões diferentes, e essa fica aí a minha dica. Então, caso você tenha alguma outra criatura que você queira bastante, coloque aqui nos comentários e manda via direct, manda mensagem de alguma forma que eu coloco a listinha dessa criatura. Obviamente, caso não tenha a parte anatômica desse bicho dentro do livro, eu posso colocar, obviamente, pesquisando algumas outras coisas também não canônicas, ou até mesmo alguns outros materiais pra gente ir discutindo. Caso você queira alguma criatura de algum universo específico, Star Wars, Avatar, algum outro universo que tenha criaturas fantásticas interessantes, também coloca aqui nos comentários qual é o mundo fantástico. A gente pode procurar algum material canônico, algum material até mesmo for fun, mas pra gente poder brincar, discutir e conversar. Use e abusa suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!